em Romanos, para a gente adiantar. Já foi lido, né? E eu queria só ler novamente e incluir mais alguns versículos. Nós estamos dando início a uma série de 3 mensagens, acredito eu, né? Teremos no dia 9, que é hoje, 16 e dia 23. Abordaremos o tema Desfrutando do Amor de Deus. E o tema dessa mensagem de hoje é: Deus é um bom Pai. Amém? Você concorda com essa afirmação? Essa frase é uma afirmação. Deus é um bom Pai. Amém ou não amém? Amém. Romanos capítulo 8. Eu quero ler do verso 35 até o 39, se você puder acompanhar. Amém? Todos acharam? Romanos 8, 35 diz assim: Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição ou fome, ou nudez ou perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Você entendeu o que eu li agora? Nós relacionamos, verso 35, Paulo relaciona algumas situações: tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. E depois ele fala, verso 37, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, ou futuro, né? Nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar? Pai, nós louvamos o Teu nome por esse dia, por esse domingo tão abençoado, aonde o Senhor tem nos abençoado. O Senhor nos permitiu acordar, o Senhor nos permitiu, Senhor, estar no meio da nossa família, nos alimentar, o Senhor nos vestiu, o Senhor, ó Deus, nos deu um lar, o Senhor nos trouxe aqui, e nessa noite, ó Deus, eu tenho a certeza, a convicção no meu coração, que Tu tem algo para falar ao coração da Tua igreja, assim como o Senhor falou ao meu. Eu creio, Senhor, de todo o meu coração, que Tu, Senhor Deus, ó Espírito Santo, Tu quer falar à Tua igreja aqui em Jardim Meriti nessa noite, e aonde houver, ó Deus, um coração sedento pela Tua presença, aonde houver, Senhor Jesus, um coração disponível a ouvir a Sua voz, eu tenho certeza que o Senhor falará, Senhor, e essa pessoa, esse irmão, essa irmã, nunca mais será o mesmo. Senhor, queremos ouvir a Sua voz mais uma vez. Nos permita, ó Deus, a glorificar o Teu nome no meio dessa palavra, a exaltar o Senhor pela palavra que o Senhor está nos deixando nessa noite, que o Senhor nos entregará nessa noite. Pai, nós, através dos louvores, já adoramos o Teu nome, já sentimos a Tua presença, a participação dos nossos irmãos, cada palavra aqui já veio de encontro ao nosso coração, e nessa hora, Senhor, eu Te peço, fala mais uma vez, Senhor, os nossos corações. Se entrou aqui alguém hoje, Senhor,
com alguma dificuldade, alguma necessidade, alguém que orou em casa em busca de uma resposta. Senhor, responde a oração dos teus filhos, fala ao coração dos teus servos nessa hora, na autoridade que há no nome de Jesus. Como eu vi uma vez, Senhor, um pregador falar, que diminua eu, Senhor, e que tu cresças, Senhor, na minha vida, através da minha vida, em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus. O texto bíblico que lemos fala acerca de uma união indissolúvel. Palavra difícil, né? Uma palavra indissolúvel, não, uma palavra que o significado é que não tem fim, uma união que não pode ser quebrada, uma união que não pode ser rompida, que não se desfaz. E essa união, Paulo apresenta para a gente, é a união do ser humano com o amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Enxergue essa união. Estou dando esse exemplo aí para você fixar bem na sua cabeça. A criação, o ser humano, nós e o amor de Deus. Uma união indissolúvel. Uma união que não podemos separar. Nada pode nos separar deste amor. Você está entendendo isso? Nós vamos estar ministrando, de acordo com o que nos foi passado, a temática, né? Deus é um bom Pai. E a série de mensagens é Desfrutando do Amor de Deus. Ou seja, eu vou desfrutar dessa união, desse amor que é inseparável, que não se separa de mim. Eu preciso entender que eu preciso, vou ser redundante, né? Que eu necessito desfrutar, e eu posso desfrutar deste amor que é incomparável, que é o amor de Deus. Este amor é incondicional, ele é eterno, dura para sempre. Esse amor, ele transcende a razão ou o entendimento humano. É difícil na ótica natural, com a nossa razão, Danilo, entendermos esse amor. Mas quando vamos para o espiritual e entendemos que esse amor, ele deve ser crido, ou seja, eu preciso crer nesse amor. Eu preciso crer que aquele que inspirou o apóstolo Paulo a escrever que ninguém pode nos separar deste amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar deste amor. Eu preciso crer nessa palavra. Por quê, irmão Weber? Porque quando vier a adversidade, quando vierem as lutas, quando vierem os problemas, quando vier a doença, eu vou falar, eu estou desfrutando do amor de Deus, eu confio no amor de Deus, eu creio no amor de Deus, e o amor de Deus vai agir na minha vida. Nada pode me separar deste amor. Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez ou a escassez, né? O perigo ou a espada. Espada a gente aponta para a violência, mas nada pode nos separar deste amor. Que amor é esse? Descrito em Romanos, que mesmo tão falhos, com tantas imperfeições, esse amor não nos abandona. Este amor é revelado por João Batista.
E João Batista entende, enxerga esse amor. E ele nos apresenta como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O apóstolo Pedro também enxerga, crê nesse amor. E ele diz o seguinte, que só ele tem as palavras de vida eterna. Para quem iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? João enxerga esse amor. Pedro enxerga esse amor. Ele recebe desse amor. O amor do Senhor cura o enfermo. Você já percebeu que às vezes a pessoa está meio depressiva, triste, passando por luta, por dificuldade, aí você, cheio do amor de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, vai e faz uma visita a essa pessoa, ora por ela, ou apenas conversa ali naquele momento, às vezes nem faz culto, mas conversa, dá um abraço, ora, daqui a pouco aquela pessoa está de volta ativa. Aquele soldado abatido, Danilo, ele recebe do amor de Deus, Deus tem o poder ali de curar, de restaurar e colocar o soldado de fronte de novo, de pé na fronte de novo. Por quê? O amor de Deus está em você, está em mim, está em nós. É por isso que quando o necessitado, aquele que está longe da presença, que ainda não conhece ao Senhor, quando ele entra por essas portas, sabe como ele é alcançado? Porque ele enxerga o amor, ele recebe desse amor que está em você, que está em nós. Nós, num abraço, num seja bem-vindo, poxa, você é importante, um abraço, uma oração que você faz, que eu faço, muda a vida da pessoa, ou pode mudar a vida da pessoa para sempre. É esse amor que transforma, que cura, que levanta o abatido, que nos impulsiona visitar os enfermos, visitar aqueles que estão lá oprimidos. Esse amor liberta, esse amor perdoa pecados. E sabe como será manifesto ao mundo este amor através da minha vida? Quem pode falar como é manifesto esse amor através da minha vida? É através da minha pregação? Não. Não é porque eu estou ministrando a palavra, não é porque eu estou falando sobre amor, que você está recebendo amor. Não, não é isso. É na prática. É quando eu vivo esse amor. É quando eu estou com a Bel, com o Davi. Davi está aí, né? Está dormindo não, né? Olha aí, para não cochilar, hein? O pessoal da galeria cochila. Amém? Estão acordados aí, galeria? Vou falar mais alto um pouco aí. Mas é quando eu estou com eles, quando eu estou com vocês nos bastidores, quando a gente está junto na igreja, trabalhando em prol do reino, fazendo algo em prol do culto, em prol da igreja. Quando a gente está junto, esse amor ele é manifestado. A gente vê ações, atitudes, palavras. É esse amor que está em você, que você carrega. E este amor, o nome dele é Jesus. Jesus é a expressão máxima do amor de Deus para as nossas vidas. João entende e escreve que Deus amou o quê? O mundo, a humanidade. Deus amou os seres humanos de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou e Deus ama você. Mas ele não amou só o irmão Weber, a irmã Isabel, Davi, não. Ele amou a todos.
Ele ama a humanidade, ele ama a sua criatura. E esse amor os alcançou também. Eles só precisam ouvir de nós que esse amor está disponível para eles desfrutarem. Eles precisam ouvir de nós, igreja, que eles também podem desfrutar desse amor. Que Deus é um bom Pai. Deus é um bom Pai, que ama a todos e que dá oportunidade de redenção a todos. Deus quer salvar a todos. Existem doutrinas que pregam que Deus quer salvar apenas uma parte, outra parte já não está lá, não é para salvação, mas não. A Bíblia fala, Deus amou o mundo, Deus amou a humanidade, e quem crê vai ser salvo. Quem não crê já está condenado. E essa missão de anunciar esse amor, de pregar Cristo, de praticar Cristo, o amor, a prática em nossas vidas, essa missão é nossa. Essa missão é nossa, minha como igreja, sua como igreja. Nós precisamos pôr em prática este amor que recebemos do Senhor. Eu pratico esse amor quando eu busco viver em paz, em harmonia com meus irmãos. Não é fácil, vou abrir aspas aqui, não é fácil viver em paz, né? Cada um tem uma realidade, mas também não é impossível, fecho aspas, e busque a prática, né? Se esforce. Quando eu amo ao meu semelhante, quando eu sirvo ao meu próximo, ou seja, eu estou praticando, estou colocando em prática este amor que foi colocado, foi disponibilizado para eu desfrutá-lo. Quando eu ajo com compaixão, onde na realidade eu queria agir com justiça, na hora da vontade até de reagir, mas o Senhor nos orienta a ter compaixão, a ter misericórdia. Ele nos ensina isso. Esse amor nos impele a agir com misericórdia, a pagar o mal com o bem. Prática do amor. Quando eu tenho um coração disposto a perdoar aqueles que me fizeram mal ou falaram de mim. O amor te leva a essa prática. O Senhor, Ele te ajuda a perdoar. Não sei se tem alguém aqui hoje com dificuldade de pedir desculpa, de pedir perdão. Por mais que tenham feito contra você, você está na sua razão ou não tem culpa, mas vale muito a pena chegar na pessoa e pedir perdão. A pessoa fica bem mais leve, pode ter certeza disso. E Deus age quando há uma liberação de perdão. Isso são práticas daquele que está inserido ou desfrutando do amor de Deus. Quando se desfruta do amor de Deus, não tem como não amar, não tem como não servir, não tem como não perdoar, porque isso são práticas de daqueles que estão em Cristo Jesus. Jesus é a maior manifestação do amor de Deus. João capítulo 8, Evangelho de João capítulo 8, do verso 3 ao verso 11, traz para a gente a história de uma mulher, né, que foi surpreendida em adultério. Eu vou ler, obrigado, tá? Esse é o versículo 3, né? Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, que tem a dizer? Eles diziam isso tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo.
Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. E inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se Jesus, perguntou a ela: mulher, onde estão eles? Outra versão, né? Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém condenou você? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: também eu não a condeno. Vá e não peques mais. Amém? Então uma mulher pega em flagrante adultério, foi trazida até a presença de Jesus, ou seja, a presença do amor de Deus ali, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, onde na verdade a intenção daqueles homens, escribas e fariseus, eram armar uma armadilha para Jesus cair e condenar a Jesus, né? Ter algo para falar dele ou para levá-lo diante do tribunal. Como eles não conseguiram, né? Jesus ali, dentro dessa oportunidade, Jesus opera um milagre. Jesus restaura a vida daquela mulher. E Jesus, ele consegue ali com uma pergunta, ou uma frase, né? Falando: olha, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ele não respondeu a pergunta deles, mas Jesus lançou algo ali para eles, que os fez o quê? Refletir. Eles caíram em sã consciência e perceberam o quê? Que não tinham autoridade para fazer o que estavam fazendo, levar aquela mulher ali na presença dele, que eles eram tão pecadores quanto o quê? Aquela mulher. Só que eles saíram um a um, deixaram as pedras, saíram, ficou só a mulher e Jesus. E aí o amor de Deus em Cristo Jesus perdoa os pecados daquela mulher, e ele diz para ela: vá e não peques mais. Aleluia! Este é o amor de Deus, que perdoa pecados, que restaura a vida do ser humano. Jesus é a maior manifestação do amor de Deus. Desfrute do amor de Deus, irmãos. Anuncie o amor de Deus, jovens. Anunciem, vivam o amor de Deus nas escolas, nas faculdades, dentro das casas, nas reuniões. Vivam esse amor. O texto lido em Romanos, né, o texto que lemos, nos revela uma grande verdade acerca do caráter de Deus. E provavelmente a mais importante a ser entendida. Preste atenção nisso. Revela uma grande verdade acerca do caráter de Deus e provavelmente a mais importante a ser entendida. A partir do momento que nós decidimos caminhar com Jesus, nada, absolutamente nada, poderá nos separar do amor de Jesus. Quando nós decidimos, quando nós entendemos que há uma necessidade, né, de realmente caminhar com Jesus, de entregar, quando a gente crê, quando a gente é tomado ali pelo Espírito Santo, que convence, que nos mostra a nossa condição de pecador e nos apresenta aquele que pode tirar os nossos pecados, limpar os nossos pecados, salvar a nossa alma, que é Jesus. Quando nós decidimos Jesus, seguir a Cristo, caminhar com Jesus, nada mais pode nos separar do amor de Deus.
Quando eu estava hoje à tarde refletindo, preparando essa mensagem, me veio assim à mente algumas situações, né? Que às vezes a gente conhece pessoas e às vezes a gente ouve também, né? Testemunho de outras pessoas. Pessoas, às vezes, criança, né? Na infância, que são rejeitados, né? Que são rejeitados ou pelo pai ou pelos pais, né? E se sentem ali rejeitados, né? Aquele sentimento, crescem com esse sentimento de rejeição, de abandono. E mais tarde, né? Podem crescer aí de maneira a desenvolver uma série de disfunções, né? E essas pessoas, essas crianças, essas pessoas, elas precisam conhecer desse amor. Sou a favor de tratamento, né? Há o profissional lá que pode ajudar, psicólogo, né? Os terapeutas, né? Isso é importante, mas quem opera o milagre é Jesus, irmãos. Sempre vai ser Ele. O profissional vai ser um instrumento que Deus vai usar para ajudar a pessoa a vencer essas crises, a superar esses traumas, mas quem vai dar a vitória é o Senhor Jesus. Não sei se você já passou uma experiência assim, ou conhece alguém assim, mas olha o que a palavra de Deus nos diz acerca daquele que foi abandonado, cresceu rejeitado e carrega às vezes ainda na maturidade essa sensação de rejeição, de abandono. O Senhor fala lá em Isaías 49:15 que pode uma mãe ou uma mulher que amamenta 49:15? Isso aí. Será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, né, ou amamenta, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer deste filho, eu, porém, não me esquecerei de você. Talvez você tenha passado por isso na sua infância, na sua adolescência. Mas olha o que o Senhor diz para você nessa noite. Pode até uma mãe esquecer do filho que amamenta, porém eu, o Senhor, o bom Pai, jamais me esquecerei de você. Deus é um bom Pai. E como um bom Pai, Ele sabe como cuidar de nós. Ele sabe o que nós precisamos. Ele supre as nossas necessidades. Ele cuida, Ele livra. Ele dá livramento, Ele sara as nossas feridas. Ele põe lá o azeite, o remédio na ferida. Ele sabe qual remédio usar. Deus é um bom Pai. Não se esqueça disso. O verso 38, especificamente, diz o seguinte: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente e futuro, por vir, né? Nem as coisas do presente e nem o porvir. E o pastor me passou um texto, né, uma reflexão, aonde o autor, ele sente falta de um tempo aqui. E que tempo é esse? O passado. Aqui Paulo só escreve acerca do presente e do porvir. E o passado? Tem gente que às vezes é assolada pelo passado, Danilo. Interessante, né? Olha que reflexão. E eu viajei também, bênção pura. Tem gente que é assolada pelo passado. Tem gente que Deus já perdoou, a pessoa já confessou, a pessoa já se consertou com Deus, já recebeu a vida nova, mas o passado ainda atormenta. Parece que fica
pescando lá no passado. Deus, a palavra lá em Miqueias fala que ele lança, né, os pecados lá no profundo mar, né? A gente adapta, né, e fala mar do esquecimento, né? Mas é no profundo mar, lá no mar do esquecimento. Aí tem gente que faz questão de pegar o barquinho, ir lá no mar do esquecimento e jogar lá um anzol lá para pescar aquelas coisas do passado. Ei, a palavra também do Senhor diz, ó, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Vou adaptar aqui sem ferir a Bíblia. Eu prossigo para o amor de Deus, que é Cristo Jesus, esquecendo-me as coisas que para trás ficam. Vou abrir aspas aqui, eu falando. Não é esquecer de dívida que eu estou com os outros não, tá? Isso não esqueça. Se tiver trabalho, pague. Isso daí não é passado, não. Isso daí tem que ser presente. Pague. Fecha aspas. Brincadeira, né, irmão? Graças a Deus aqui não tem ninguém devendo. Só benção. Ó, estão olhando um pro outro aí. Qual é, Danilo? Que isso, Danilo? Assim não, Danilo. Mas o apóstolo Paulo nos orienta a seguir em frente. Parar de olhar para trás. Eu tive no seminário um professor de grego. O grego é hebraico. Geraldo de Nato. Você conhece o de Nato? Conhece Geraldo de Nato? Não. Uma benção a ele. E ele sempre falava, porque ele assumiu a turma, ele deu continuidade a um outro professor que saiu do seminário. E aí a turma meio que estranhou a forma da didática dele, né? Um professor entra outro de forma diferente, pô, aprendi assim ali, com ele era assim, agora é assim. E aí ele falou o seguinte, que eu gravei até hoje o negócio, olha, gente, sabe por que o carro, o para-brisa é grande e o retrovisor pequenininho? Por quê? Porque você tem que olhar pouco para trás, não importa, você tem que olhar para frente. Por isso que o para-brisa é grandão, né? O retrovisor é pequenininho, só uma olhadinha, mas olha para frente, não fica olhando para o retrovisor não. E assim, isso você falou muito no meu coração. E é realmente o que a palavra nos orienta. Deixando as coisas para trás, vamos avançar. Se tem algo que está passando na sua cabeça, ou alguma acusação, olha, alguma lembrança, né, do passado aí, que está te assolando, que vem na tua mente, coisa que você fez lá atrás, mas você já recebeu o perdão do Senhor. O Senhor Jesus já te perdoou. Então, olha, vamos olhar para frente. Vamos olhar para o para-brisa, para frente, para o alvo. Vamos olhar para o amor de Deus. Comece a desfrutar desse amor. E esquece as coisas que você fez lá no passado, porque o Senhor já lançou no mar do esquecimento. Ele já te deu uma nova vida, Ele já te deu uma nova história, Ele está escrevendo uma nova história, Ele já te deu um livro, um caderno em branco, para você escrever uma história abençoada na presença dEle. Será que eu consigo, Danilo? Lembrança do passado vem e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar, e quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra poder para vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que nele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Você pode ficar em pé? Vamos cantar. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue. Condenação há, nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo
sangue que verteu da cruz. É certo que provas virão, investidas no vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Aleluia! Não há condenação contra a nossa vida, porque o nosso Senhor Jesus já pagou um alto preço por mim e por você. O preço já foi pago lá na cruz do Calvário. O amor de Deus subiu o monte, foi pregado em um madeiro, sofreu calado em nosso lugar, verteu todo o seu sangue naquela cruz, por amor a mim, por amor a você, por amor à sua família. Mas ao terceiro dia, o amor venceu a morte. Mas ao terceiro dia, Deus ressuscitou o seu Filho.